tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. A paz do Senhor, amém? Estamos chegando no final do ano, chegando pertinho de Natal. Como é gostoso estarmos na casa do nosso Deus. Saúdo nossos irmãos que estão assistindo o culto conosco pelas redes sociais. E eu quero ler o Salmo 150, um salmo de apenas 6 versículos. E ele diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos e cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louvem ao Senhor, aleluia. Eu quero repetir o 2. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Vamos levantar, você que pode ficar de pé, você que está na sua casa também poder ficar em pé e adorar ao Senhor conosco. Essa canção que diz que não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E nós o louvamos pelos seus poderosos feitos e louvamos pela sua imensa grandeza, porque não há Deus maior do que o nosso Deus. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
Deus grande, o único e verdadeiro Deus, o Deus que criou todas as coisas para o seu louvor. Foi Ele quem nos criou, Ele quem já nos via, já no ventre da nossa mãe, mesmo quando a gente nem tinha forma ainda. Ele já nos conhecia, já conhecia os nossos dias. E Ele criou todas as coisas para o seu louvor. Então Ele nos criou para o louvor dEle. Então, se nós existimos, nos movemos, é para a glória do nosso Deus, é para Ele, para o louvor dEle. Porque nós temos, como diz nessa canção, nós temos adoração no nosso DNA. Ele colocou essa adoração para Ele, para o louvor dEle. Então dediquemos a Ele o nosso melhor, o nosso louvor. Você que veio com seus dízimos e ofertas pode vir à frente neste momento, amém? Oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Senhor, é assim que queremos ser, Paizinho, adoradores por excelência. Que quando o Senhor olhar para o nosso coração e quando olhar para a nossa adoração, que o Senhor possa receber e ver em nós verdadeiros adoradores do Senhor. Que nós possamos viver assim, Paizinho,
Nós possamos entender que adorar não é só apenas cantar aqui. Isso é um momento de adoração do Senhor, mas que a nossa vida é adoração a Ti, em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos. Que possamos sim Te adorar em tudo, Paizinho. Possamos Te amar com todo o nosso amor e todo o nosso entendimento. Assim é que queremos ser. Te louvamos, Te adoramos e Te engrandecemos, o único e verdadeiro Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode estar assentada, eu passo a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você está conosco também pelas redes sociais. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, você que pode aí mesmo do seu lar ou de qualquer outro lugar estar conosco nesta noite, no mesmo espírito, para que juntos possamos adorar o nosso Deus e também meditarmos na sua palavra. Irmãos, antes de compartilhar aquilo que Deus tem colocado em meu coração, eu quero lembrar os irmãos do nosso culto especial de domingo. Será o último domingo deste ano, do ano de 2021, e nós teremos a ceia do Senhor. E queremos convidar também toda a igreja, aqueles que estão conosco também pelas redes sociais, para o nosso culto do dia 31 de dezembro, que não será o culto da virada, pois não faremos ele no horário de costume, porque queremos deixar esse tempo para que os irmãos estejam em família. Não teremos a ceia da virada de ano, mas teremos um culto às 19 horas, na sexta-feira, dia 31 de dezembro, para que possamos agradecer a Deus pelas bênçãos deste ano que se finda, e também colocarmos diante dele os nossos sonhos, os projetos para o ano de 2022. Que você possa realmente colocar essa data na sua agenda e que juntos possamos estar aqui para adorarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Dito isto, meus irmãos, eu convido os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Deixe, por gentileza, a sua Bíblia aberta nesse texto da Palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 15. Nós estamos pensando com a amada igreja sobre a cura de 2 cegos. Inicialmente, algumas quartas-feiras passadas, nós estávamos olhando para o texto de Mateus, capítulo 9, versículo de número 27 em diante, quando Jesus encontra 2 homens que são cegos. E esses homens vão até Jesus e clamam a Ele por um milagre. E a Bíblia diz, queridos, que Jesus Cristo, Ele cura aqueles 2 homens. E a palavra de Deus nos mostra que eles tinham uma consciência de que Jesus era o Messias, pois eles o chamam de Senhor. Embora
eles fossem limitados na sua visão física, a Bíblia nos mostra que espiritualmente eles sabiam quem era Jesus. Eles podiam contemplar não apenas o milagre de Jesus, mas sobretudo o que Jesus veio fazer nesta terra, de que Ele era o Filho de Deus, aquele que tiraria o pecado de todo o mundo. E na sequência, nós vimos que Jesus se encontra com os fariseus, que são aqueles, queridos, que não são cegos fisicamente, mas são cegos espiritualmente falando. E à luz do capítulo 23 de Mateus, versículo 1 ao 36, nós vimos como Jesus condena os fariseus e o tipo de cegueira espiritual que eles possuíam. Hoje à noite, nós não vamos ler o texto novamente, mas apenas recordar com os irmãos alguns pontos das semanas passadas. Em primeiro lugar, nós vimos que esses cegos que não querem ver, ou seja, os cegos espirituais, são aqueles que têm olhos para os defeitos dos outros, mas nunca para os seus. São aqueles que querem tirar o cisco do olho do seu irmão, mas nunca tiram a trave que está posta sobre os seus olhos. Vimos também que esses cegos espirituais são aqueles que valorizam mais a reputação do que o seu caráter. Eles se preocupam mais com o aplauso dos homens do que o reconhecimento de Deus a respeito daquilo que o Espírito Santo contempla em nossos corações. Em terceiro lugar, nós vimos que os cegos espirituais são aqueles que valorizam mais o controle que exercem sobre as pessoas do que o serviço que se dedicam a elas. No versículo 8 ao versículo 11 do capítulo 23 de Mateus, a Bíblia nos mostra, queridos, que eles gostavam de ser chamados como mestres, de guias e também de pai. Em quarto lugar, nós vimos que esses cegos espirituais são também aqueles que se escondem ou escondem as suas ambições carnais e mundanas atrás de atitudes religiosas. No versículo 14 do capítulo 23 de Mateus, a Bíblia diz que estes fariseus entravam nas casas das viúvas e eles usurpavam, eles usufruíam daquilo que as viúvas tinham, e para se justificarem, eles faziam longas orações, se escondendo atrás do título, do cargo e da função. E em quinto lugar, nós vimos também que esses cegos espirituais são aqueles que coam o mosquito, mas engolem o camelo. Em sexto lugar, nós vimos que eles são aqueles que se preocupam demais com a aparência, mas se esquecem da essência. Eles estão preocupados com as suas roupas, com o seu linguajar, eles estão preocupados com o seu exterior, mas o interior deles, como disse Jesus, era de um sepulcro que estava caiado, mas por dentro havia podridão e infâmia. Em sétimo lugar, queridos, nós vimos que estes cegos espirituais eram aqueles que, ao serem expostos, ou ao serem desnudados pela palavra de Deus, eles se esforçavam diligentemente para esganarem aqueles que as pronunciou. Não é à toa que os fariseus foram quem levaram Jesus para a cruz. Foram eles que questionaram a pregação de Jesus. Foram eles que tentaram literalmente matar Jesus por causa daquilo que Jesus pregava, inclusive a respeito da vida deles. Hoje à noite, queridos, dando continuidade a esta reflexão,
eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 15, e ver com os irmãos mais alguns aspectos ou tipos de cegueira espiritual. Mas antes disso, eu queria que você lesse comigo, aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo 15. A palavra de Deus nos diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? E ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará ao seu pai ou à sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. E no versículo 7, Jesus diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, pois são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Se um cego guiar outro cego, os dois se perderão. O que Jesus está trabalhando aqui, queridos, é mais alguns aspectos da cegueira espiritual dos fariseus. Esses homens que tinham a Bíblia na mão, esses homens que conheciam a palavra de Deus, esses homens que oravam, que cantavam, que jejuavam, que davam as suas esmolas e que estavam no templo pelo menos 3 vezes por dia. Esses homens que eram considerados santos pelas pessoas, exímios religiosos, conhecedores da revelação de Deus à nação de Israel. É esses homens que Jesus chama de cegos. O que esse texto nos ensina, queridos? Esse texto nos ensina que para enxergar Jesus, para discernir quem Jesus é, não bastam apenas olhos religiosos, mas, sobretudo, discernimento espiritual. O que eu acho mais interessante nesse texto, meus irmãos, é que no versículo 6, na parte B do versículo, Jesus diz que estes fariseus invalidaram a palavra de Deus por causa da tradição deles. O que isso significa, irmãos? Jesus está dizendo que a tradição daqueles homens, e aqui Jesus está falando da tradição religiosa deles, da teologia, daquilo que foi passado de geração após geração, estava invalidando a palavra de Deus. Ou seja, a ênfase que eles davam na tradição, na religiosidade, era justamente o princípio pelo qual tirava eles do foco da revelação. Então, com a Bíblia na mão, eles não conseguiam contemplar Jesus. Então, com a Bíblia na mão, eles não conseguiam viver em santidade. Eles não conseguiam atingir
o alvo daquilo que Deus tinha para a vida deles. O que eu aprendo com isso, queridos? E quero compartilhar com você nesta noite. Que há muitas pessoas, meus irmãos, que estão dentro das igrejas. E eu diria aos irmãos que são pessoas de conhecimento bíblico, pessoas de tradição, pessoas que aparentemente são santas, são cristãs, são evangélicas, mas que não têm a visão espiritual, ou a capacidade de discernir as coisas de Deus. São cegos. Muitos, queridos, não têm sequer a sua salvação. Muitos sequer nasceram de novo. E talvez por isso se acostumaram tanto ao pecado. O que Jesus está nos dizendo, queridos, que não basta apenas estar dentro de uma igreja, não basta apenas conhecer a Bíblia, não basta apenas parecer crente. É preciso ter uma transformação genuína, que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer dentro de nós. É interessante, queridos, que a Bíblia nos mostra que há vários tipos de cegueira espiritual. Uma delas, em primeiro lugar, é a cegueira de quem vê, mas não percebe. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes você vê algo, ou melhor, os seus olhos veem, mas aquela imagem, ou aquela visão, ela não é transportada para os seus sentidos mentais. É como se você estivesse vendo, mas você não nota. Não sei se já aconteceu com você de estar dirigindo e de repente você passa assim direto no semáforo. Ou então você freia em cima. Puxa, tem um semáforo e eu me esqueci. Os seus olhos estão vendo, mas aquela imagem não foi transportada para o seu cérebro. Outro exemplo, quando você está lendo um livro, de repente você lê uma página. Acontece também quando estamos lendo a Bíblia, e de repente você lê 4 ou 5 versículos e não mentaliza aquilo que você leu. Já aconteceu isso com você? Você está lendo um texto e de repente você passa 2 parágrafos e você fala, o que eu li? Os seus olhos viram. A sua boca talvez pronunciou aquelas palavras, mas a sua mente, o seu cérebro não captou aquela mensagem. A cegueira de quem vê e não percebe, muitas vezes é fruto de uma vida ativista. Nós estamos, queridos, tão mergulhados em atividades, em trabalho, em problemas, em preocupação, e por isso a nossa cabeça está tão cheia de coisas, que por vezes nós não temos capacidade de assimilar tudo aquilo que vemos e tudo aquilo que nós ouvimos. Por isso que hoje os vídeos que fazem sucesso no YouTube são vídeos de 5 a 10 minutos. Uma pesquisa mostra que a nossa sociedade tem dificuldade em prestar atenção nas coisas. E isso eu diria, queridos, que um dos motivos é pelos quais nós estamos tão cheios de informações. A nossa mente está tão carregada de preocupações, de coisas que nós precisamos fazer, de contas que nós precisamos pagar, de situações que nós precisamos resolver. A gente está tão acelerado nos nossos compromissos, nas nossas atividades, que a nossa mente não dá conta de tudo. Em segundo lugar, há outro tipo de cegueira, que é a cegueira de quem vê, mas negligencia, ou a cegueira daquele que vê e despreza. É aquela pessoa que, por exemplo, está dirigindo numa rodovia, onde a placa de velocidade marca 110 por hora, mas ela insiste em desconsiderar a placa, e ela vai andar a 120. Ela está vendo que há um sinal de limitação, mas ela passa direto. É aquela pessoa que vê o perigo e sabe que o perigo está diante dela, mas ela insiste contra aquele perigo, ela coloca
a sua vida literalmente em risco. É aquela pessoa que, por exemplo, tem o vício do cigarro, e esse vício é um vício terrível. Somente muito esforço e a graça de Deus para aqueles que são dependentes se libertar desse mal. Mas é aquela pessoa que tem o vício do cigarro e ele olha na carteira do cigarro e ele vê que o cigarro mata, que o cigarro traz efizema pulmonar, que ele pode gerar câncer, que ele prejudica a saúde, mas ele insiste em consumir aquele vício. É aquela pessoa que vê e que percebe que aquele caminho que ela está trilhando vai dar em morte, mas ela insiste. Ela paga para ver. Ela não volta atrás. Terceiro lugar, queridos, um outro tipo de cegueira espiritual é a cegueira de quem vê pelas lentes distorcidas da emoção. É aquela pessoa que não usa a sua razão para quase absolutamente nada. É a pessoa que só olha com o coração. É a pessoa que sente a emoção do momento e deixa que a emoção daquele momento dite as regras da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com o seu coração. Pastor, mas o meu coração está dizendo. Pastor, mas as minhas emoções estão vibrando em direção a este caminho. Cuidado. A Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Cuidado com o seu coração. Seu coração é enganoso. Hoje ele está apaixonado por algo, amanhã ele não está mais. O nosso coração, queridos, se ilude. O nosso coração também cria conclusões precipitadas a respeito das coisas. Às vezes o nosso coração quer alguns objetos que nós não estamos preparados para tê-lo. Cuidado com o seu coração. É preciso olhar para a palavra de Deus e ver se aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos querendo, tem base bíblica. E mais do que isso, queridos, é preciso orar. É preciso depender de Deus e colocar os nossos sonhos nas mãos dEle. Porque as nossas emoções, elas são vulneráveis. Lembra-se dos discípulos de Emaús? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Ele encontra com alguns discípulos que estavam caminhando na direção de Emaús. Jesus, meus irmãos, conversa com aqueles discípulos. Jesus está do lado deles, caminhando naquela estrada, e eles não percebem que era Jesus. Por quê? Porque o coração deles estava angustiado. O coração deles estava de luto. Eles estavam entristecidos e por isso seus olhos espirituais não puderam perceber e discernir quem era Jesus. O que eu aprendo com isso, queridos? Que quando nós estamos emocionados demais, tanto para a alegria quanto para a tristeza, nós precisamos ter muito cuidado. Porque os dois polos são perigosos. Quando você está muito triste ou quando você está muito alegre, o seu coração fala mais alto. As suas emoções tendem a tomar as rédeas da sua vida. E é exatamente neste momento que você deve tomar cuidado com as suas decisões. É exatamente neste momento que você deve orar mais, esperar um pouco mais, não agir precipitadamente, considerar a vontade de Deus para a sua vida e saber que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Em quarto lugar, queridos, há também um tipo de cegueira espiritual, que é a cegueira de quem vê pela soberba. Os fariseus eram assim. Quando eles olhavam para a religião, quando eles olhavam para as pessoas, quando eles olhavam para a sociedade, eles não olhavam pela ótica de Deus. Eles não olhavam pela ótica da humildade, que é fruto
da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, mas eles olhavam pela ótica da soberba, do olhar superior, como se eles fossem os queridinhos de Deus, como se eles fossem melhor do que as outras pessoas. A soberba, queridos, é uma miopia que nos deixa contemplar. Aliás, que não nos deixa contemplar nada de bom e nada de bonito nos outros, senão em nós mesmos. O soberbo, ele é cheio de crítica. Aquele que é soberbo, ele se sente literalmente melhor do que os demais, porque ele tem um julgamento equivocado a respeito das pessoas. Ele julga a respeito de si mais do que convém. Ele acha que é muita coisa, ele acha que é muito nobre, e por isso desconsidera os seus irmãos. O soberbo é uma pessoa apaixonada e alucinada pela sua própria imagem. Cuidado, querido. Todos aqueles que andam na soberba, eles estão fadados ao fracasso. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Não se engane. Aqueles que têm o nariz empinado, aqueles que se acham mais poderosos do que os outros, por causa do seu dinheiro, por causa da sua sabedoria, por causa do seu diploma, por causa da sua religião. Aquele que se acha superior aos demais por causa da sua cor da pele. Cuidado. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína. E é impossível alguém que é soberbo ter uma visão espiritual a respeito das coisas. E é interessante, queridos, que há líderes religiosos que vivem debaixo desta visão. Há líderes religiosos que pensam que a sua igreja, o seu ministério e a sua própria vida está acima dos demais. Normalmente são pessoas que não se misturam. Normalmente são pessoas que não compartilham da unidade. São pessoas que não querem aproximação. São pessoas que se consideram exclusivistas. Cuidado. A soberba é um tipo de cegueira espiritual. Pastor, mas a pessoa tem dom espiritual. E daí, querido? Quem disse que dom espiritual é evidência de maturidade cristã? Se você ler a carta do apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, a de 2 Coríntios, você vai perceber que aquela igreja tinha todos os dons espirituais. E Paulo diz: olha, eu admiro vocês. Vocês têm todos os dons espirituais, nenhum dom falta a vocês. Mas na primeira carta ele diz: não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais. Porque mesmo havendo dons espirituais dentro da igreja, há divisão e há contenda. Não se engane, dom espiritual nunca foi e nunca será sinal de maturidade cristã. A maturidade cristã, ela é evidenciada quando o fruto do Espírito Santo de Deus se manifesta nas nossas vidas. A maturidade cristã, queridos, ela só é evidenciada quando o caráter de Cristo é visto em nós. Há outro tipo de cegueira, que é a cegueira de quem troca uma coisa pela outra. Eu convido você para que abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Nós estamos em Mateus, é só você seguir na sequência, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Versículo de número 22, a Bíblia diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu:
vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém, queridos? O que a história deste cego nos mostra? Como uma ilustração, queridos, podemos olhar para a vida deste cego e perceber que há pessoas que não têm uma visão clara. Veja que Jesus teve que realizar 2 processos neste milagre. Primeiro, ele toca no olho deste homem, e este homem começa a ver os homens, não perfeitamente, mas como que se fossem árvores andando. Então, no versículo 25, a Bíblia diz que Jesus coloca as mãos novamente sobre os seus olhos, e ele passa a ver claramente. Mas antes deste milagre, ele estava trocando ou confundindo homens com árvores. Que tipo de cegueira é este? É aquela pessoa que troca uma coisa pela outra. Os fariseus faziam isso. Eles olhavam para Jesus e diziam: não, não é o Filho de Deus, é o filho de Beelzebu. Eles olhavam para aqueles que estavam marginalizados, para os pobres, para os leprosos, para as prostitutas, e eles diziam: não, 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 não podemos tocá-los, eles não têm lugar no reino. E Jesus, ao contrário deles, ia ao encontro dessas pessoas. Ou seja, eles tinham uma visão deturpada a respeito das coisas. Aquilo que era santo, eles chamavam de profano. Aquilo que era de Deus, eles diziam que era do diabo. E aquilo que era podre, sujo, contaminado, eles diziam que eram de Deus. A sua tradição, o seu legalismo, o seu ritualismo frio, ou seja, é um tipo de cegueira que troca uma coisa pela outra, que chama de bom aquilo que é ruim, e que pega aquilo que é ruim e começa a chamar de bom. A atualidade, queridos, tem feito isso. Há igrejas hoje que têm batido literalmente contra a família, promovendo a união de pessoas do mesmo sexo. Há igrejas hoje que o pastor ou a pastora já contraíram uma união deste tipo. Há igrejas no Brasil onde o pastor é casado com outro pastor e a pastora é casada com outra pastora. Há igrejas assim, pregando um evangelho que não está no centro da vontade de Deus. Há pessoas que estão dizendo que o que importa é o seu coração. Deus não está preocupado com as suas atitudes. Deus não está preocupado com a sua moral, com a sua ética. Você pode vir para a igreja do jeito que você está. São igrejas que não pregam contra o pecado, contra o vício, contra a idolatria. Aliás, há igrejas que fizeram do dinheiro um Deus, que diz que quanto mais você dedicar na obra de Deus, como uma espécie de barganha, mais Deus te dará. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós estamos vivendo os últimos dias, pois a Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos profetas surgiriam, e eles seriam levantados pelas pessoas que, tendo coceira nos seus ouvidos, levantariam líderes que falariam aquilo que pudesse confortar e trazer aconchego para os seus corações. Não é isso que nós temos visto hoje? Igrejas, pastores que têm negligenciado a verdade da palavra de Deus, um tipo de cegueira que troca aquilo que é bom por aquilo que é ruim. Em último lugar, queridos, nós vemos também a cegueira que não é capaz de enxergar a si mesmo. É aquela pessoa que não consegue olhar para dentro de si e ver a sua miséria, a sua condição. Ou é aquela pessoa que racionaliza os seus erros. Como, por exemplo, ela diz assim: eu não sou ganancioso,
eu só sou prevenido. Eu não sou conservador, ou melhor, eu não sou intolerante, eu sou conservador. É aquele tipo de pessoa que diz: eu não sou ácido, eu sou apenas taxativo. É aquela pessoa que tenta justificar os seus erros. É aquela pessoa que tenta abrandar a sua situação. É aquela pessoa, queridos, que não quer enxergar quem de fato ela é. Ela está se matando aos poucos. Ela está destruindo a sua família aos poucos. Ela está se distanciando de Deus aos poucos, mas ela não vê. Ou se vê, ela não considera. É a cegueira que não é capaz de enxergar o seu caminho de morte, o seu caminho de desilusão. A palavra de Deus, queridos, em Apocalipse, capítulo de número 3. A Bíblia vai nos deixar um dos textos mais lindos da palavra de Deus, e eu quero ler com você, encerrando a palavra desta noite. Apocalipse, capítulo 3. Você sabe que o início de Apocalipse são cartas a 7 igrejas. E a cada uma dessas igrejas, o anjo do Senhor revela algo específico para o apóstolo João. Ele escreve uma carta no capítulo 2 à igreja de Éfeso. No versículo 8, ele escreve à igreja de Esmirna. Capítulo 2, versículo 12, ele fala à igreja de Pérgamo. Versículo 18, meus irmãos, à igreja de Tiatira. E no capítulo 3, versículo 1 em diante, ele vai falar à igreja na cidade de Sardes. Versículo 7 do capítulo 3, ele fala à igreja de Filadélfia. E no versículo 14, quando ele vai falar à igreja de Laodiceia, veja comigo o que diz a palavra. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Que palavra gloriosa. Esta igreja se considerava rica. Ela se considerava com uma visão invejável. Mas Jesus revela nesse texto da palavra de Deus que eles eram pobres. No versículo 18 ele diz: aconselho que comprem ouro para te enriqueceres, ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, ou seja, o teu pecado, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Interessante, queridos, que esse texto foi escrito para crentes. Crentes cegos. Crentes que estavam dentro de suas igrejas, mas que não podiam olhar ou ver pela ótica espiritual.
Esse versículo do versículo 20, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, um versículo que nós usamos muito para o evangelismo, está falando para cristãos. Será que você não está assim? Será, querido, que Jesus não está batendo na porta do seu coração? Você que é cristão, Ele quer entrar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer abrir os seus olhos espirituais, Ele quer te tirar desse lamaçal de pecado, Ele quer mudar a sua história, te dar a alegria da sua salvação, mas você insiste em permanecer duro. Cuidado. A Bíblia diz que ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono. Nem todos aqueles que estão dentro das igrejas, queridos, têm uma visão clara espiritualmente falando. Por isso que esta palavra é tão oportuna para nós. E há um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que vê o erro, que vê a falha, que vê a tragédia, mas insiste em desviar o seu olhar para outra direção. Quais são as áreas da sua vida que o Espírito Santo tem falado ao seu coração nesta noite? A minha oração, querido, é que eu não seja e nem você seja um cego que não queira ver. A minha oração é que nós não sejamos ignorantes em relação a quem é Jesus e ao que Ele requer de cada um de nós. A minha oração é que você não seja ignorante ao Evangelho de Jesus por caprichos pessoais, por teimosia, ou por estar cultuando a sua própria imagem. A minha oração é que você possa enxergar áreas sensíveis da sua vida e mexer nelas, para que você não seja condenado com o mundo. A cegueira espiritual, queridos, ela pode pegar qualquer pessoa. Mas há um texto na Bíblia que nos mostra que aqueles que abrem o seu coração para Deus, aqueles que buscam a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, não há cegueira que possa impedi-los de contemplar a grandeza de Deus. Por isso que Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe qual que é o seu problema? É que às vezes as vozes do mundo estão mais altas do que a voz de Deus. Sabe qual que é o seu problema? É que talvez você não tenha depositado todo o seu coração, toda a sua vontade, todo o seu desejo na presença de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um dia, queridos, que as pessoas desejarão buscar a Deus. O Apocalipse diz isso, que as pessoas clamarão e elas desejarão se converter. E nesse dia, na grande tribulação, não haverá mais esta chance. Aproveite enquanto nós estamos na graça. Aproveite enquanto ainda há oportunidade para você. A sua vida é como um sopro. Você pode não estar vivo amanhã. Não deixe o seu pecado para corrigir no futuro. Corrija ele hoje. Se arrependa diante de Deus agora. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Nós não sabemos se teremos outras oportunidades para colocarmos a nossa casa, a nossa vida e o nosso coração na presença de Deus. Eu quero orar com você nesta noite. Mas antes eu quero convidar a equipe de louvor para que venha até o altar. E eles vão adorar a Deus com uma canção. E eu queria que você, aonde você está, que você se colocasse de pé. E que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. E que você deixasse o Espírito Santo ministrar na sua vida, através da letra desta canção. Através deste nome, Jesus Cristo, esse doce nome, que tem cuidado de você. Esse nome que é precioso, e que quer se relacionar com a sua vida, que quer mudar a sua história, que quer dar a você a chance de andar intimamente com Ele.
e de não viver como a igreja de Laodiceia, porque não é morno e nem frio, diz a palavra. Então vomitar-te-ei da minha boca. Feche teus olhos. Hoje é noite de você se consertar com Deus. Hoje é noite de você abrir o seu coração e dizer: Pai, eu não me contento com a religiosidade. Eu não me contento apenas em estar dentro de uma igreja, mas eu quero uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero ser transformado no mais profundo do meu ser. Eu quero ver assim como o Senhor vê. Eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos para que eu possa contemplar a Tua grandeza, para que eu possa discernir a Tua palavra e para que eu possa seguir a Tua vontade e os Teus projetos para a minha vida. Adore, querido, e exalte ao Senhor através desta canção. E depois eu quero orar com você. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor me sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome que é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome que é capaz de dar ao homem salvação. Que é capaz de dar ao homem salvação. Que é capaz de dar ao homem salvação. Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, pelo perdão dos nossos pecados, para que a nossa vida pudesse ter significado, para que pudéssemos ser livres do pecado, de toda condenação que Satanás e as trevas havia imposto sobre nós. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo abre os nossos olhos espirituais. Jesus Cristo é aquele que nos dá uma visão clara a respeito das nossas vidas, a respeito de quem nós somos e de como nós devemos viver enquanto estivermos aqui nesta terra. Ah, Deus, visita cada vida que está aqui nesta noite.
O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma o fardo, Pai, daquele que ora, aquele que coloca a sua vida, o seu futuro nas mãos do Senhor. Estende, Pai, a tua mão de graça sobre cada vida que está aqui, sobre cada família que está representada. Coloca paz no coração daquele que está aflito, daquela que está indecisa. Ah, Deus, tem misericórdia daquele que está vivendo embaraçado no erro e no pecado. Tira, ó Deus, este laço. Tira, Pai, esta escravidão. E que esta pessoa seja liberta pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Pai, derrama sobre nós da tua bênção. Consagra, ó Deus, as nossas vidas, para que nós não sejamos como os religiosos, que estavam no teu templo, que estavam com a tua palavra nas suas mãos, que conheciam os seus decretos, mas que estavam tão distantes do Senhor. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos contemplar a tua grandeza, para que nós possamos contemplar, ó Deus, e compreender cada versículo e cada porção da tua palavra, e assim aplicarmos a tua palavra às nossas vidas, e procurarmos vivermos cada dia da nossa vida, de acordo com a vontade, e de acordo com a palavra que é do Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Que assim seja na vida da tua igreja, que assim seja, Pai, na vida daqueles que estão conosco nesta noite, neste templo e também pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão aqui, estendendo a tua bênção para todos aqueles que também estão distantes de nós. Ah, Deus, abençoa cada vida, derrama sobre nós da tua graça, da tua bondade e do teu poder. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, queridos, chegando ao final de mais um culto, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, dizer que é muito bom ter você aqui conosco. Mais uma vez, agradecemos a Deus por aqueles que estão sintonizados pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua casa, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus. E assim, eu convido toda a igreja para que possa, neste momento, abaixar a cabeça e assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.